Então, boa noite, pessoal. Vamos seguir aqui nosso estudo, nossa prática. A gente vai começar com as preces iniciais, depois fazer a nossa meditação. Vou compartilhar aqui com vocês a imagem. E aí a gente passa para o estudo do texto. Vamos lá. Bom, na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siri. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Daquines. Enquanto pratico seguindo seus passos, algo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Oryen Yugin Jansan Pemai Gesardon Pola Yansen Choki no Drumni Pema Junne Jesuga Urdu Kandramante Kur Chichi Jesu Dadruki Jinji Love Sheksu Song Yurupe Masidi Hum Organ Yugin Ugyan San Pemai Gesardon Pola Yatsen Choki no Drumni Pema Junne Jesudra Urdu Kandro Mante Kur Chichi Jesu Dadruji Jinji Love Sheksu Song Yurupe Masidi Hum Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação. Neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado Buda. Sanjay Chodam Sochi Chonam La Jamchu Bardu Dani Chasuchi Dagi Jing So Jing Pe So Nanchi Drola Pinchi Sanje Druparshu Sange Chodam Sochi Chonam La Jamchu Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jing So Jing Pe So Nanchi Drola Pinchi Sanje Druparshu. Posição confortável, procura manter a coluna ereta, os ombros bem relaxados. Procurar trazer a nossa mente de volta para o momento presente, acompanhando o fluxo natural da nossa respiração. A gente sempre trazer de volta a sua mente. Ela está sempre disponível e sempre presente. O mais importante é manter a consciência lúcida, atenta ao que quer que surja e não se perturbar, não precisar se apegar ou mesmo rejeitar os fenômenos. Tente encontrar esse espaço interno de relaxamento, de repouso, de tranquilidade. Então, vamos seguir em silêncio a nossa prática,
deixando a mente relaxada, o corpo sereno, a energia equilibrada e acompanhando a respiração, momento a momento.
Muito bem, pessoal. Voltando. Estamos bem, tranquilo. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a gramática e meditação? Foi difícil, foi fácil, demorou, foi rápido. Tudo bem? A gente vai sempre treinando, né? Percebendo como é que está a nossa mente. E na hora da meditação, a gente consegue desacelerar. No geral, é isso, né? A gente está com a mente muito rápida, muito cheia de ideias, propondo muitos pensamentos, indo de um lado para o outro. Então, a gente tenta treinar esse momento para desacelerar, né? Trazer a mente de volta. Que foi a prática da permanência serena, e a gente usou a respiração, que é muito útil, né? É uma âncora para nós, para a gente poder repousar a nossa atenção mental. Então, ter essa plena atenção do momento presente usando a respiração, né? Lembrar sempre, né, que a gente vai equilibrar a energia, o equilíbrio, assim, não ficar muito tenso e também não ficar muito frouxo, né, relaxado, no sentido de desatento, sonolento, né? E o muito tenso você fica muito assim constricto, né? Muito aí piora a aceleração, os pensamentos, né? Vai encontrando um equilíbrio, vai se familiarizando com o seu fluxo mental e é aquilo, a gente treina voltar, né? Sempre vai ter um momento que vai parecer que você está dentro de um universo, de um outro, uma bolha de realidade, como se fosse para um outro sonho. Daí você traz de volta a sua mente e mantém ela equilibrada ali, né? E aí, sem apego, sem aversão, né? A gente não vai também achar que aquele pensamento, mesmo que seja uma coisa positiva, uma coisa benéfica, alguma coisa, né, que venha, a gente gerar apego naquilo. Então, tentar sustentar aquilo. E ao mesmo tempo, se for uma coisa que parece que ser negativa, eu tenho uma certa hostilidade, alguma coisa agressiva, por exemplo, aí eu gerar uma aversão. Então, não é nenhuma coisa nem outra. A gente vai se manter com a consciência lúcida, imóvel, em meio aos fenômenos que vão flutuando, surgindo, durando um tempo e cessando na nossa mente, né? Então, esse, vamos dizer assim, é um intercurso na hora da nossa prática meditativa e tentar manter essa estabilidade da energia, né? Aí nós vamos dar sequência, então, ao livro, Estudo da Roda da Vida, como caminho para a lucidez. Roda da vida a gente já está no nosso dia a dia, quando a nossa experiência é cíclica de bolhas, e agora a gente tenta imantá-la como um caminho para a lucidez. Então a gente tem que, vamos dizer assim, fazer valer o nome completo do livro, né? Muito bem. E a gente está na página 61, no sexto elo, Sparsha, contato. Ah, eu acho que não, né? A gente não passou. Ah, agora que eu lembrei. Shadayatana nós estamos, é isso mesmo, no quinto elo, desculpa. Isso na página 57. A gente foi até na Marupa, né? Na semana passada, é isso, né, Diego, que você ia falar, né? É sempre bom ter um professor junto aí, né, cara? Então a gente viu até Namarupa, que foi nome e forma. Lembra, né? Então a gente está naquela sequência dos 12 elos, deixa eu pegar a imagem. Vamos lembrar, né, dos 12 elos. Ah, dá até para a gente olhar também aqui, deixa eu pegar.
Olha aqui. Muito bem, deixa eu compartilhar agora com vocês. Uma imagem com a pintura ali, né? A gente está vendo essa parte aqui. Tem a roda da vida, os 12 elos aí se aram no entorno, os seis reinos, depois os três animais, ações negativas, ações positivas. Só perguntar, vocês veem a minha setinha também? Vem a setinha? Beleza, daí eu vou mostrando então. Agora eu vou compartilhar essa outra tela, que é aquilo que eu mostrei para vocês, mandei lá no grupo, né? Naquele resumo, em vez de ter a parte da pintura, ele está mostrando para nós o resumo, né, do texto. Então, Roda da Vida, os 12 elos da originação interdependente. A gente olhou a vidya, o não reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Daí a gente lembra o exemplo do cubo, a vidya, né? A negação, vidya é conhecimento, ou consciência, ou visão. É o melhor jeito de traduzir, né? Então, sem visão, cegueira, quando a gente sente que há dualidade entre nós e o universo, o sujeito e o objeto. Então, não reconhecer nossa verdadeira natureza, que é não dual. Essa é a melhor palavra, anata, né? Não dual, os fenômenos. Daí, quando a gente acontece de surgir como uma identidade, né? Como uma dualidade, a separação, daí vão surgir as marcas mentais. Lembra, né? Scar, lá no inglês, né? Que é cicatriz, samskara. Então, as marcas mentais. A gente tem a lembrança do oleiro que vai tentando fazer o pote conforme aquilo que ele tem dentro, assim. Então ele tenta reproduzir aquilo. Então as marcas mentais, elas estão dentro do alaya vijnana, daí vem o terceiro elo. O terceiro elo é quando surge a consciência dual, vijnana, né? Então aquilo que vê as marcas se sente separado. E aí surge a identidade ali. A identidade fazendo escolhas, né? Pois foram os três primeiros elos, a gente viu na semana passada, o quarto elo na Marupa, que é nome e forma. Aquilo coloca como uma estrutura mental que busca através do filtro. Então, depois que eu tive os três primeiros elos, aí eu vou buscar estabilizar a minha experiência de identidade. Daí é onde surge na Marupa. Foram vários exemplos, né, que a gente deu. Tinha até um exemplo de você tentar colocar a sua identidade em alguma coisa, para você não ficar estranho, assim, sem, tipo, num limbo. Por exemplo, você está sem um emprego, ou sem uma atividade, ou sem um relacionamento, seja o que for, sem uma identidade, você está estranho. Aí você está buscando algo para colocar, né? Então, são exemplos aqui que a gente foi dando. Alguém quer falar alguma coisa até desse momento aqui, desse ponto? Uma lembrança, algum comentário, tranquilo? Então, daí nós vamos para o quinto elo, Shadayatana, que aí são os seis sentidos. Encontramos a materialidade. Lembra que a gente estava buscando isso? Na Marupa ainda era uma coisa sutil, em que eu estava buscando. Lembra, a gente comentou um exemplo, por exemplo, estou procurando uma casa para alugar ou para comprar. Então, daí eu vou tentando e vou buscando de um lado, do outro. E aí aquilo vai surgindo na minha mente. Quando eu vou buscar a casa, eu encontro a casa, daí é o quinto elo. E, inclusive, o quinto elo, ele é representado aqui, se vocês forem ver. Eu vou tirar aqui o resumo aqui. Pelo uma casa que tem seis janelas. Dayatana, então, são os sentidos.
São cinco sentidos físicos, né? Mais o sentido abstrato da mente: olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, e aí a mente. Então vamos ler o nosso capítulo do Lama. O quinto elo trata dos nossos instrumentos de medida, nosso corpo, a nossa sensorialidade. É representado por uma casa com seis janelas na roda da vida. Suas aberturas representam visão, audição, paladar, olfato, tato e mente abstrata. É como se o macaco do terceiro elo ficasse preso dentro da casa, espiando pelas janelas, um pouco acuado devido à limitação das paredes. Contemplar o quinto elo é observar nossos instrumentos de medida, nos tornarmos observadores do conjunto dos nossos sentidos. O quinto elo tem uma grande conexão com a ciência, porque os cientistas criam e utilizam muitos outros sentidos eletrônicos, projetam e constroem instrumentos para detectar, identificar e medir os mais diversos fenômenos. Por exemplo, quando lecionei no Departamento de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acompanhei o desenvolvimento de um medidor de radiação solar construído por um aluno. Criamos uma nova relação com os objetos à nossa volta, na forma de um medidor de radiação solar. Quanto mais inusitados e precisos os instrumentos de medida criados, mais perspectivas de observação da realidade surgem, e com elas as mais diversas análises, aplicações e avaliações. Por mais sofisticados que sejam, tais instrumentos não têm condições de oferecer uma visão final da realidade. Por isso, as teorias científicas se sucedem com o passar do tempo. Nenhuma teoria poderia abarcar todas as possibilidades. Sua Santidade o Dalai Lama costuma brincar dizendo que os cientistas são pouco céticos, pois sustentam muitos enunciados como se fossem inerentemente verdadeiros, ou seja, como se dessem solidez ao conjunto sempre cambiante de ideias, nascido do encontro dos nossos olhos com os objetos, percebidos como externos e autônomos em sua manifestação. Podemos contemplar uma conexão direta entre o que se estuda no quinto elo e a física quântica. Físico Niels Bohr, um dos representantes dessa escola, usa os termos ambiguidade e não ambiguidade para evidenciar suas proposições. Ele diz que a filosofia natural trata de forma ambígua a questão da medida das coisas, a questão da aferição da realidade. Para superarmos a ambiguidade, é necessário percebermos que a separação, a distinção entre o objeto e o instrumento de medida é arbitrária. Nós arbitrariamente dizemos: eu corto aqui, essa parte é o objeto, essa outra é o instrumento de medida. Observando a história da ciência, Bohr se deu conta de que um fenômeno é composto pelo conjunto interdependente formado pelo objeto e o instrumento usado para conhecê-lo, mais o observador, no caso cientista, e suas teorias. Quando resolvo dizer que aquilo que vejo é o objeto, estou colocando nele as propriedades do fenômeno, mas na verdade eu nunca tenho o objeto como algo que eu possa ver separado, porque só posso vê-lo através dos fenômenos que surgem conjuntamente com os instrumentos. Então, quando o objeto interage com o instrumento, surge um evento cognitivo com aparência de evento externo concreto. Esse evento é completamente inseparável da forma como foi construído pelo olhar do cientista, ou seja, pelo modo como a relação ocorreu. Se eu tirar o instrumento que propicia o espaço de encontro ou interface entre sujeito e objeto, o evento não acontece. Se eu trocar o instrumento, terei outro evento. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Alguém dormiu? Tá dando para acompanhar? Vamos seguir aqui então, daí depois a gente vai falando um pouquinho por vez. Na filosofia encontramos essa mesma compreensão na obra de Kant. Ele afirmava ser impossível conhecer o objeto em si. Dizia que tal conhecimento é inatingível para a razão.
A mente funcionaria como base em uma certa percepção dos fenômenos, como um conjunto de asserções nascidas a partir da intuição transcendental e a priori de tempo e espaço, ou seja, uma primeira interface entre os sentidos físicos e a realidade exterior, um local de encontro. Posteriormente, e já mediados por categorias transcendentes do conhecimento ou da razão, os objetos que aparecem externamente como fenômenos surgiriam internamente como conceitos, uma abstração de fato. Há uma frase clássica no pensamento de Kant, na qual ele afirma que os conceitos sem objetos são vazios, enquanto que os objetos sem conceitos são inexistentes, ressaltando a interdependência desse duplo grau de realidade. Voltando à física, pensamos que estamos medindo uma partícula de um átomo qualquer e que a propriedade é da partícula. No entanto, a propriedade é do experimento como um todo. Se fizermos outro tipo de experimento com outro aparelho, teremos outro resultado, algo diferente. Então vamos dizer que aquela partícula tem duas propriedades. Até aí tudo bem, contanto que elas não sejam contraditórias. Quando encontramos propriedades contraditórias, ficamos surpresos. Niels Bohr diz que só conseguimos superar essa ambiguidade se, ao descrevermos a partícula, também o fizermos em relação ao instrumento de medida utilizado. Além disso, é indispensável descrever o experimento, as teorias e perguntas dos cientistas que puseram esse processo. Portanto, para Bohr, aquilo que vemos como partícula é inseparável do equipamento experimental, do experimento, das perguntas e paradigmas, as teorias que o cientista utiliza. Muito antes da filosofia de Kant e da física quântica de Bohr, os budistas já haviam percebido a inseparatividade entre sujeito e objeto. Então, esse é o texto, né? Capítulo de hoje aqui do Shadayatana dos Sentidos. Então, essa é a. Ó, só para a gente pensar assim. Essa é a abordagem do Lama Santen em relação a Shadayatana. Dá para entender? Então, não é assim que em qualquer lugar do budismo é estudado o quinto elo. Então, conforme o referencial do observador que ele vai adotar, ele vai descrever de um jeito o fenômeno. Então, o que ele descreveu aqui é o que ele está fazendo também. Entendeu? O Dalai Lama explica de um outro jeito o quinto elo. Outros mestres vão explicar de um outro jeito, porque não existe o quinto elo em si por si. Então, é isso que o Lama está falando aqui. Quando ele descreve tanto no aspecto da ciência quanto no aspecto da filosofia, ele está mostrando que eu preciso incluir o observador, incluir os. Então, ah, as propriedades não são do objeto, é isso que ele está querendo dizer. Que as propriedades são do fenômeno, e o fenômeno ele é composto. Ele tem um objeto, que eu posso dizer como objeto, tem um sujeito, ele tem propriedades, ele tem um instrumento de aferição. Tá dando para entender isso, gente? Então, o mais importante de tudo para o Shadayatana, da maneira como o Lama está explicando para nós aqui, é voltar a introduzir o papel do observador no fenômeno. Não achar que vem do objeto, ou seja, não achar que vem do mundo externo, tudo que você está vendo, que você está. Parece que os cinco sentidos são como um filtro, que eles estão assim percebendo a realidade, não é assim que a gente sente? Na verdade, eles estão criando a realidade, eles estão construindo a realidade, junto com o sentido abstrato da mente. Para entender isso, gente? Então, é como se fosse assim, ó, os nossos cinco sentidos, nosso corpo, a nossa materialidade, é como se fosse o instrumento de medição, de aferição na ciência. Um microscópio, por exemplo, ou um telescópio. E aí alguém está olhando aquilo. Quando alguém olha, ele olha a partir de perguntas, de paradigmas, de referenciais. Esses referenciais são os caras, são os condicionantes.
E aí o Viginana escolhe os samskaras, produz um tipo de ferramenta, de instrumento, e diz que aquilo é o fato, é a realidade que está sendo descrita. Não acho que é a realidade, vamos dizer assim, uma das possibilidades de observar ou de construir a experiência da realidade. Ele acha que é o mundo e não uma experiência de mundo. E aí é o sofrimento, aí é o problema. Então, quando que um cientista se torna humilde, vamos dizer assim, mais próximo da realidade, quando ele lembra da história da ciência. Ele lembra que a cada 10, 20, 30 anos, tudo aquilo que era usado cai por terra. Entende? Então é isso que a gente tem que lembrar. Ou seja, o que nós estamos vendo agora, que muitas vezes é dado como verdade final, absoluta, concreta, como um fato, na verdade é uma construção. Faz sentido isso que nós estamos falando, gente? É muito abstrato ainda. Posso, Olá, Diego. é, eu queria saber, Gabriel, se, pelo que eu entendi, né, do texto, é, daria para dizer que as coisas existem a, a partir da relação que nós estabelecemos, no caso, se eu estou, por exemplo, fazendo um experimento e estou usando algum instrumento de medida, daí eu meço lá o tamanho do átomo. Daí, quando eu vou descrever isso, eu tenho que descrever todo o processo, né? A ferramenta usada e tal. Então, se a gente pensar na nossa vida, seria seria a forma como eu me relaciono com a vida mesmo, com as pessoas, Isso, com os objetos, porque isso, aí é eu, isso aí. É, porque como se eu estivesse criando essa relação assim. isso é interdependência. Então, é uma intersubjetividade. Então, vamos dizer assim, nesse momento você consegue ver o panorama, ver que é um fenômeno composto e não fica, vamos dizer assim, tentando destacar uma forma reducionista, dizer que aquilo é isolado, aquela propriedade é em si e por si daquele objeto, entende? Por exemplo, quando a gente vê nas nossas relações, quando eu falo tal pessoa ela é assim, mas não é que ela é assim, entendeu? Ela tem tal qualidade. É a maneira como ela surge a partir dos referenciais que eu adoto. É assim que eu construo na relação a experiência daquela pessoa. Quando eu digo isso que eu estou falando agora, eu estou levando em consideração toda a intersubjetividade, todo o fenômeno que tem um sujeito, tem um objeto, tem uma forma de olhar aquilo. Então, eu estou vendo que aquilo é uma experiência de pessoa, experiência de mundo, vamos dizer assim. O problema maior, cara, é quando eu esqueço isso, é como se eu apagasse, né? Como se fosse uma coisa concreta, externa. Isso é filosofia natural. E o cientificismo coloca, o materialismo científico, vamos dizer assim, coloca como se fosse uma coisa real, sólida, externa, independente da consciência que olha aquilo, que apreende aquele fenômeno, né? Então é isso, a gente tem que introduzir o papel do observador para as relações, especialmente, né? E tudo é dentro de uma relação. Por exemplo, aquela pessoa, ela não é sempre daquele jeito, ela muda. Ou ela também não é sempre conforme a relação que ela tem. Então, com o pai ela é de um jeito, com a mãe é do outro jeito, com o irmão, com o chefe, com o subordinado, com o amigo, né? Com o desconhecido. Então, ela também surge cada hora de uma forma. Se fosse dela, sempre dela, ela ia ser sempre do mesmo jeito, entendeu? Mas ela não é. Ela sempre surge na relação. Isso é a coemergência do fenômeno, né? Isso que a gente vai falar
que vai apontar a vacuidade dos fenômenos. Eles são vazios de existência intrínseca, eles não existem em si e por si, eles surgem na relação. Né? Não é que eles são vazios que eles não existem, né? Não é isso. Eles existem de que forma? É isso que é o ponto. Né? Daí por isso ele traz esse exemplo. A gosta bastante, né? Muitas vezes ele usa o Niels Bohr pela questão dessa complementariedade também, né? Que você, dependendo do tipo de, dentro de um espaço de possibilidades, aquilo que você adota é como vai surgir a experiência. E hora se comporta como partícula, hora se comporta como energia, né? E daí a gente não sabe o que dizer. Daí isso que é interessante que ele fala da ambiguidade, né? O problema é quando a coisa se torna paradoxal, que é contraditória, que ela, mesmo objeto, entre aspas, ele parece que se eu olhar de um jeito ele surge de uma forma, da outro jeito é diametralmente oposto, né? Então a gente mostra que não é uma coisa separada, isso é o mais importante, sabe, Diego? Então, que existe um fenômeno e o fenômeno é uma coisa mais ampla, né? Isso é interdependência. E depois tem a parte do Kant ali que o Lama fala também, é um pouquinho mais sutil, né? Na filosofia encontramos essa mesma compreensão na obra de Kant. Ele afirmava ser impossível conhecer o objeto em si. Dizia que tal conhecimento é inatingível para a razão. A mente funcionaria como um base em uma certa percepção dos fenômenos, como um conjunto de asserções nascidas a partir da intuição transcendental e a priori de tempo e espaço, ou seja, uma primeira interface entre sentidos físicos e a realidade exterior, um local de encontro. Então, para a gente tentar entender esse primeiro parágrafo aqui, né? Então, seria assim, primeira parte do parágrafo. Então, assim, não existe um objeto em si. Por exemplo, esse computador que está na sua frente ou esse celular, ele não existe em si e por si. Tudo precisa da consciência. Basicamente é isso. Se não tiver uma consciência que observa aquilo, aquilo não existe em si e por si. Ele coloca intuição transcendental, né? O termo. E a priori, tempo e espaço. Precisa de tempo e de espaço para surgir essa interface de sentidos físicos e realidade. Posteriormente, já mediados por categorias transcendentes do conhecimento ou da razão, os objetos que aparecem externamente como fenômenos surgiriam internamente como conceitos, uma abstração de fato. Então, por exemplo, quando a gente olha uma árvore, a gente se relaciona muito mais com o conceito de árvore do que com a árvore em si. Tá entendendo isso? Então é esse que é o ponto. A gente já coloca um monte de camadas e véus na realidade e a gente trabalha muito com conceitos que são abstratos. E a gente não olha o objeto ou o fenômeno de forma desnuda. A gente já traz e projeta tudo aquilo que eu penso sobre árvore. E para isso, qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer, né? Qualquer objeto. Uma frase clássica no pensamento de Kant, na qual ele afirma que os conceitos sem objetos são vazios, enquanto que os objetos sem conceitos são inexistentes, ressaltando a interdependência desse duplo grau de realidade. Os objetos, aquilo que é visto fora, e conceitos, aquilo que é visto dentro, né, como experiência interna. Então, elas são interdependentes, né? Muito bem, pessoal. Quanto mais inusitados e precisos os instrumentos de medida criados, mais perspectivas de observação da realidade surgem.
e com elas as mais diversas análises, aplicações e avaliações. Por mais sofisticados que sejam, tais instrumentos não têm condições de oferecer uma visão final da realidade. Então, isso é para trazer ponto da vacuidade, né? Da liberdade dos fenômenos. Não tem uma coisa restrita, né? Final ali, um ponto concreto, assim, vamos dizer, né? Alguém tem algum exemplo? Pensa assim, Gabriel, oi, eu estou tudo pensando bem, aqui, Iris? beleza? É, eu acho mais fácil, às vezes, é porque o Lama tá falando de que a ciência traz instrumentos que aprimoram os nossos sentidos, né? Então, cada vez que surge um instrumento novo, surge uma nova forma de olhar as coisas e os conceitos vão se ampliando, e é dessa forma que a ciência vai evoluindo e mudando a nossa percepção do mundo, ou as nossas. Não percepção direta, porque não é com nossos olhos, mas é com instrumentos, enfim, microscópio, e aí foram criando outros instrumentos ainda é, mais precisos ou mais específicos. E, e eu entendo, mas eu acho que é difícil de imaginar pra gente, porque a gente eu acho difícil, assim, a gente ir além dos nossos sentidos. Eu acho mais fácil a gente imaginar o contrário, assim, o, a gente ir para o outro lado, né? Explicando, que seria assim, é, a gente conhece pessoas, por exemplo, que nasceram cegas, certo? Elas têm uma base de realidade diferente da nossa. Tem algumas coisas, por exemplo, cores, que é muito difícil a gente explicar para a pessoa o que é. A pessoa nunca viu cores. E você, né, dizer, não, é verde, amarelo, azul, o amarelo é quente, o azul é frio. A pessoa não faz sentido. Ela não tem ela não tem aquela percepção, né? Então, para mim é mais fácil exemplos assim, a gente reduzindo os sentidos e percebendo o quanto aquele aquela redução pode tirar da nossa realidade conceitos que pra gente são comuns. E dá pra fazer com cada um dos sentidos isso, né? A gente, na Covid, a gente teve algumas pessoas que perderam o olfato e relatam que na hora de comer, por exemplo, vai comer um pêssego e uma maçã, que o sabor é o mesmo, os dois são um pouquinho doce, meio aguado, só que a maçã é mais craquelenta e o pêssego é mais macio. Mas a diferença entre maçã e pêssego a pessoa perdeu, porque é o olfato que dá aquela diferença, não é o paladar. Então é uma coisa que, né, a gente tem relatos assim de pessoas que tiveram perdas grandes, assim, nesse sentido de não sentir mais sabor dos alimentos, por exemplo. E aí cada um dos sentidos é assim. Aí pensar o sentido mente, né, que são os conceitos. Daí também é isso, né? Se a pessoa nasceu sem paladar, sem, nasceu sem olfato, quantos dos conceitos que a gente tem que a pessoa não vai conseguir compreender, né? Não vai ter no mundo dela aquele conceito. É isso mesmo, Iris. Uhum. Só da gente já duvidar, né? Que não é nem duvidar, é tipo assim, colocar de uma maneira aberta, sabe? Open mind, assim, você tá com a mente aberta de que a realidade ela não é uma coisa estrita, fechada, final e igual para todo mundo. Que cada um vai apreender a realidade de uma forma.
Se você já tem essa visão, já ajuda muito a celebrar a diversidade, né? Que as coisas são diferentes, elas são construídas de muitas formas. Existem muitos universos sendo construídos, né? Então isso já ajuda muito. Daí você consegue ver o Shadayatana, né? Então antes a gente tinha sentido que existia uma dualidade, uma separação. Daí eu encontrei marcas mentais que eu me defino. Quando eu me defino, eu sinto que eu sou aquilo. Eu sou aquele que gosta disso e não gosta daquela outra coisa, que pensa assim e não pensa assado. E aí depois a gente procura então estabilizar essa visão. Daí como é que era lá a história do OLX lá que você vai pôr o carro para vender e aí você fica lá daquele jeito, né? E aí até a hora que encontra, daí a hora que encontrar um novo carro, daí você está com um novo objeto de mensuração, de aferição da realidade. É como se a gente visse a realidade através daquele instrumento. Meio que a gente se torna aquilo, né? Isso daí, vamos dizer assim, gente, também não é um tema simples, né? Os 12 elos é um tema mais espinhoso mesmo, é mais assim, fosfórico, né? Você tem que dedicar mais para olhar ele. Sim, Gabriel. Eu tava conversando com a minha irmã sobre umas coisas. é, eu tava. Uma coisa que eu contei pra ela que eu acho interessante, né? Do Lúcio, né? Então agora ele tá com 8 meses, começou a comer faz pouco tempo. E aí ele tá tendo cólica à noite. Mas o que a gente tava considerando é que, tipo, porque ele acorda com cólica e chora. Então a gente tava considerando que eu hoje tenho, né? Olho pra ele e eu tenho toda a explicação. Porque eu sei que ele, por exemplo, eu sei que ele comeu feijão, foi uma das primeiras vezes que ele comeu feijão. Provavelmente ele tá com gases e tal. Agora, ele, na experiência dele, ele só tem a cólica. Ele não tem a relação da cólica com a comida, nem com nada, né? Ele só tem Nem a cólica, cólica na essa experiência. palavra também não existe, né? Nem o conceito cólica, ele só tá sentindo aquilo. É, Assim, é pura sensação. Nesse momento ele acabou de nascer e ele não tem os conceitos ainda. Então ele é pura sensação. Então é interessante de observar, assim, que é, como que a gente vai construindo os conceitos ao longo da vida, né? isso. Aí outra coisa que a gente tava observando, né, porque era Dia dos Pais, e a gente tava considerando o quanto que a nossa percepção muda, né? A gente, quando é criança, o quanto que a gente tem essa percepção dos pais, o quanto que a gente gosta deles e olha para eles, é tudo, né? Assim, o máximo. E a gente vai crescendo e vai, vai percebendo os pais, os erros, as falhas, as dificuldades dos pais. E, a nossa visão vai mudando, né? A partir da nossa experiência com o mundo, assim. Então eu tava viajando nisso, assim, nessas construções de conceitos. Isso mesmo, é. A gente vê que os pais, né? Depois os professores, os amigos, eles vão introduzindo a pessoa para paisagens. Ele faz uma construção. A pessoa, ela vem com a mente bem aberta, assim, né? Bem assim, sem muita reificação, né, das coisas, assim. Mas aí os pais vão introduzindo a forma de construir a realidade. E quando o pai e a mãe, né, vamos dizer assim, a gente tem essa experiência, é como se fosse assim, parece que eu estou dizendo da realidade. Isso que é a coisa da, né, do estudo dos 12 anos que a gente está fazendo. Mas não é, a gente está falando da experiência da realidade. A gente experiencia a realidade daquela forma. Eu construo as experiências dessa forma. E daí eu vivencio isso. Só que quando eu vejo, eu estou totalmente imerso em Avidya, eu não penso assim, eu penso que isso é a realidade.
e que os outros não estão entendendo a realidade. E eu estou entendendo. É assim que é. Só que aí todo mundo acha isso. Os 8 bilhões acham isso. Eu estou vendo a realidade e os outros não estão vendo, se não pensam igual a mim, né? Daí no fim é isso. A gente consegue perceber, não. Na verdade, é o jeito que eu estou construindo a minha experiência e eu estou usando instrumentos. No meu caso, no nosso caso, nossos instrumentos são os sentidos. Sentidos físicos é como se a gente fosse um laboratório nosso, né? E o sentido abstrato da mente também. E daí ele vai ser o filósofo que vai construir, a partir, né, dos cinco sentidos físicos, costurar, alinhavar o que é a realidade. Ele vai criar uma imagem interna, né? E aí ele vai achar que aquilo é a realidade em si. Daí o nosso ponto maior é isso, a gente perceber que não é. E não vai oferecer uma visão final de realidade, que na verdade é uma construção que daqui 10 anos você vai construir de um outro jeito, daqui 20 anos. Como há 10, 20 anos atrás você construiu de uma outra forma, né? Tudo bem, pessoal? Como deu para dar uma pincelada, depois se quiserem durante a semana, pega para ler de novo o texto, né? Tenta, é uma coisa curta, né? Tenta ir meditando, olhando. Então, ficar com vamos dizer assim, um resumo do quinto elo, você introduzir o papel do observador. Então, isso é importante. E aí perceber, então, que os cinco sentidos, eles não são isentos. É esse que é o ponto. Eles surgem dentro de um paradigma, dentro de uma construção, dentro de um condicionamento. Eles constroem a realidade, eles não percebem, eles não constatam a realidade, entende? Porque a visão, vamos dizer assim, do materialismo acha que a gente está constatando a realidade. Né? Sempre lembrar, não é o mundo em si, é uma experiência de mundo. E veja se isso faz sentido para você no seu dia a dia. Essa semana, semana que vem, nós conversamos. Né? Então vamos fazer um pouquinho de silêncio e a gente faz a dedicação. Méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente
e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem Chosun Ring Lui Che Zan Ling Sa Sun Cha Par Pel Dru Ju Chosun Nam Wa Dan Mi Brau Du Sun Gele Show. Boa noite, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença e boa semana. Boa Boa noite, noite. Gabriel. Valeu, boa noite. Boa noite.